Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A sequência da preparação para o clássico de domingo diante da equipe do Atlético Mineiro. Meia já treinou no campo. Boa notícia para o técnico Tite. Goleiro fazendo tratamento, mas a expectativa é boa também. Informação sobre venda de ingressos. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos. E o Cruzeiro tendo aí uma final no domingo, às 18 horas no Mineirão. Tivemos a reunião da Federação Mineira de Futebol para acertar todos os detalhes. A carga de ingressos, como que a venda vai acontecer. É um site específico da Balada App e o torcedor tem aí alguns preços até mais altos. Lembrando que a renda vai ser dividida de forma líquida e vem a divisão e os ingressos então começando a serem vendidos nesta quarta-feira, a partir das 2 da tarde. E aí tem o site Balada App para que o torcedor possa comprar os ingressos para o grande clássico do domingo. Repito, às 18 horas, a bola rola no Mineirão. É a finalíssima do Campeonato Mineiro. Então, torcedor aí, ficar atento. Com certeza a carga vai se esgotar rapidamente, porque é uma final que volta a acontecer com as duas torcidas depois de 2022, 4 anos depois, temos esta nova final no Gigante da Pampulha. A preparação do Cruzeiro teve sequência hoje na Toca da Raposa 2, com boa notícia para o técnico Tite. Isso porque Gerson fez um treino físico no campo. O Gerson não será problema, isso é um fato. Ele vai estar à disposição do técnico Tite e a partir de amanhã, já creio, no máximo quinta-feira, ele estará treinando com o grupo e à disposição para este compromisso de domingo. O Jonathan Jesus e o Chico da Costa, eles treinaram parcialmente com o grupo, estão também recuperados. O Jonathan Jesus daquele estiramento no joelho, e o Chico da Costa, a lesão muscular que ele sofreu ainda naquele jogo diante da equipe do Betim. Agora, eu sei que está todo mundo preocupado com a situação do Cássio. E eu vou falar na sequência, mas primeiro eu quero dar um recado aqui da nossa Bulb Energia. Meu amigo, pare de pagar o valor integral da sua conta de luz. Venha para a Bulb, acesse aí o QR Code que está na tela, mire a câmera do seu celular para o QR Code, faça a sua adesão, não tem taxa de adesão. Não tem fidelidade, o que tem na Bulb é você economizando na sua conta de luz, 15% todo mês. Pegue aí o ano de 2025, some todas as contas de luz e desconte aí 15%. Você vai ver o valor que você deixou de economizar porque não era da Bulb. Venha para a Bulb, energia que gera economia, sem taxa de adesão, sem fidelidade. O que tem na Bulb é desconto na sua conta de luz, 15% todo mês. Bulb Energia. Sobre o goleiro Cássio, a expectativa é muito boa de que o Cássio terá condição de atuar no domingo. Ainda estamos na terça-feira. Hoje ele não fez trabalho no campo, fez tratamento, trabalho interno na toca e assim ele deve seguir os próximos dias. Mais para o final de semana, a expectativa é de que o Cássio tenha condição de treinar e com isso fique à disposição para o técnico Tite no jogo de domingo. Se não der para o Cássio, já falamos sobre, o Matheus Cunha tem a confiança. Mas está todo mundo trabalhando e, de certa forma, com otimismo para que o Cássio atue no domingo. E se ele atuar é porque vai ter condição de desempenhar o futebol com totalidade. Não vai ser no sacrifício nem nada. O Departamento de Saúde e Performance trabalhando com o Cássio 24 horas por dia praticamente para que ele ganhe condição de jogo. Essa história do Leonardo Jardim, contratado pelo Flamengo, do Renato Gaúcho, ao que parece, contratado pelo Vasco da Gama. Deixa eu até atualizar para ver se o Vasco anunciou. Acho que anunciar ainda não, né? Mas tá acertado. Renato Gaúcho vai ser o novo técnico do Vasco.
A pressão em cima do Tite diminui, ô Fabrício? Não sei, acho que não. Acho que não diminui porque já o Felipe Luiz já entra no mercado. Tem o Galhardo, todo mundo fala. E resultado a gente já viu, não adianta, né? Mesmo se for campeão, não sei, a gente já viu que resultado não adianta muita coisa. A diretoria, realmente, porque a diretoria ela não tem que funcionar em cima de resultado, né, Cirilo? Uma coisa que tem que se falar lá, e aí a gente tem que entender também o lado do diretor lá. O diretor não estava se agradando com o que o Felipe Luiz estava produzindo lá. E aí, independente do 8-0, porque não significa nada você ganhar de 8-0 também do Madureira. Não significou nada, e tanto é que já estava o tratamento aí com o Léo Jardim para trazer ele, né? Ninguém ia trazer ele na madrugada. A mesma coisa acontece nos outros clubes. Eu acho que a diretoria fica resolvendo, porque é assim que tem que funcionar. A diretoria não tem que funcionar em cima de resultado. Tem que funcionar, será que esse cara tá dando um padrão para a equipe? Será que o nosso time vai conseguir almejar, disputar um título de Libertadores, disputar um Campeonato Brasileiro, realmente com o que tá jogando, com o que tá sendo feito no dia a dia? E aí é a diretoria que tem que avaliar, porque eles que acompanham lá no dia a dia, não somente nos jogos e resultado. A gente sim aqui comenta em cima de resultado, torcedor, mas a diretoria ela tem que fazer essa outra parte. Diminui pressão, Edu, ou muda nada? Cara, eu acho que se for campeão, diminui. Se perde o título, eu acho que o Tite não sustenta. Porque tem muita coisa já, a pressão está muito grande, eu já falei isso aqui ontem, eu acho que há um ranço por grande parte da torcida do Cruzeiro em relação ao Tite, ao trabalho do Tite, e eu não julgo o torcedor, também falei a respeito disso. O torcedor, o que ele viu ano passado e vê esse ano, ele tem razão em cobrar, ainda que seja início, uma troca de treinador, de ideia, de modelo de jogo, enfim. Mas se o Tite é campeão, se o grupo demonstra estar com o Tite, e depois de tudo isso que aconteceu, envolvendo Leonardo Jardim, Cruzeiro, Flamengo, enfim, eu acho que ele ganha sim uma sobrevida. O torcedor talvez dê uma segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta, eu já não sei qual chance que está para o Tite, mas vai passar muito pela conquista. Eu concordo com isso? Não. Eu estou com o Fabrício. Eu acho que se a diretoria do Cruzeiro quiser mandar embora ou a permanência, ela já tem que saber. A permanência do Tite é convicção de que eles acreditam que o Tite vai conseguir fazer o Cruzeiro render mais. E a convicção de mandar embora é saber que, independentemente de ganhar campeonato estadual ou não, é trocar o comando, porque já enxerga que a coisa não vai virar. Talvez essa convicção já pudesse ter vindo antes. Nem esperar final de campeonato mineiro, não. É por isso que eu prefiro esperar, mas essa questão envolvendo o Leonardo Jardim, acho que pode, com o título mineiro, dar uma sobrevida boa para o trabalho do Tite no Cruzeiro. Eu adoro esse cara, viu? Eu jogo as palavrinhas, aí eu não consigo me explicar direito, me expressar, ele vai, pega o meu raciocínio e esse cara é fera. Esse é o meu 10, viu? Ele tá falando do Tite. Cirilo. Tá, perfeitamente. Ô Marcos, a sombra do Jardim já não existe mais, e aí? Eu acho que pode ser que alivie um pouco a pressão, né? O grande sonho do torcedor do Cruzeiro era o Jardim, gente. Eles sonhavam com a volta, com o retorno do Jardim, buscar no aeroporto, enfim. A decepção agora tá gigante, tá monstruosa. Eu acho que você sonhou com o Jardim, tem uma decepção com o próprio treinador, né, que fechou com o Flamengo depois de dizer que jamais vestiria uma outra camisa aqui no futebol brasileiro. Isso é uma decepção gigante. Eu acho que por todo esse contexto, pode ser que ele tenha um pouco mais de paz para trabalhar agora o Tite. Aliás, Felipe Luiz se despediu há pouco, por meio das redes sociais, fez um post, nada de reclamação, xingamento, nem falou mal de ninguém, só agradeceu o Felipe Luiz, uma longa mensagem, agradecendo inclusive a diretoria que deu a oportunidade a ele, não a atual, a diretoria que deu a oportunidade de ter vivido o ciclo vitorioso e falou que vai ser grata, enfim. Uma mensagem de gratidão do Felipe Luiz por meio das suas redes sociais. Emerson Pansieri, Cruzeiro segue sua vida rumo ao clássico, Pansieri. Exatamente, Cirilo, o Cruzeiro tem aí uma missão de voltar a vencer o Campeonato Mineiro. O Tite falou do assunto na entrevista coletiva contra o Pouso Alegre. É até um assunto para a gente repercutir agora. Segundo o Tite, vencer o Campeonato Mineiro traz uma base de trabalho, dá uma base do trabalho que vem sendo construído dia após dia na Toca da Raposa. E pode auxiliar até para dar uma confiança ao Cruzeiro no Brasileiro, na Copa do Brasil. Daqui a pouco vai bater a porta Libertadores. Ele disse que além de conquistar, né, além de voltar a vencer um campeonato que o Cruzeiro não vence há muito tempo, a última vez foi 19, né?
o Cruzeiro poderia ter aí uma tranquilidade para o trabalho. É o cenário, né? Quero falar de desempenho, o Edu, porque durante todo o tempo, né, desde a contratação, a gente está observando uma onda de contestação quanto ao trabalho do treinador, quanto ao trabalho do Tite, já desde o começo, até antes de termos essa quantidade de jogos desse momento. Como você encara o Cruzeiro dentro de campo, pensando em uma semana de clássico, pensando em um começo de temporada que já tem resultados ruins aí também no Campeonato Brasileiro, nível de jogo do Cruzeiro, nessa história do nível de confiança trazido pelo Pansieri, qual o seu nível de confiança no futebol jogado pelo Cruzeiro, Edu? Eu acho que não é o ideal, ponto. E isso para mim está muito claro, tem convicção de que não é o nível ideal do Cruzeiro. Mas, Cirilo, começou março agora, né? E o Cruzeiro e nenhum outro grande clube do futebol brasileiro teve a pré-temporada adequada. E no caso do Cruzeiro, teve para mim o agravante, e aí a minha opinião já há muito tempo, da obrigação de ganhar o estadual, de esticar a corda, de colocar time principal em um monte de jogo que não era pro time principal jogar. Então eu acho que o agravante do Cruzeiro nesse início de temporada é a parte física. E isso para mim tá muito claro, porque os jogos me mostram isso. O time que tem feito bons primeiros tempos e perdido essa qualidade no segundo tempo, para mim tem muito da parte física. Ainda que o Tite, nas entrevistas coletivas, insista em dizer que não. Mas para mim tá muito claro. Em alguns jogos, Coritiba, Botafogo, o próprio Corinthians, para mim ficou claro que o Cruzeiro tem uma queda física no segundo tempo. E isso em função de esticar a corda no campeonato estadual. Outras equipes que, assim como o Cruzeiro, não tiveram a pré-temporada adequada, estão mesclando mais. Escolhendo campeonato. Joga o brasileiro de uma maneira, o Corinthians veio aqui com um time misto. Porque escolheu jogar uma semifinal de campeonato paulista e perdeu a semifinal. O Cruzeiro escolheu jogar o estadual e o brasileiro com um time só. E tá sofrendo, tá pagando por isso. Por isso que eu falo. Eu acho que tá no meio termo. Eu consigo enxergar a evolução, mas a oscilação dentro dos próprios jogos. Eu não posso dizer que o que o Cruzeiro fez com o Coritiba no primeiro tempo foi péssimo, foi ruim. Com o que o Cruzeiro fez contra o Corinthians no primeiro tempo foi ruim. Contra o Botafogo no primeiro tempo foi ruim. Contra o Atlético no clássico ali meia hora foi ruim. Não foi. Aí eu vou trazer para o Campeonato Mineiro. Quando a gente fala de Campeonato Mineiro, todo mundo bate. Mas não é parâmetro. Mas é o que tem. Eu vi melhora contra o RT, nos 2 jogos contra o Pouso Alegre também. Tanto que o goleiro do Pouso Alegre fez as 2 maiores atuações de um goleiro no Campeonato Estadual. Mas eu vi muita coisa ruim. E aí, quando eu falo de coisa ruim, segundo tempo. Botafogo, péssimo, vexame, ridículo. Contra o Coritiba, péssimo. Contra o Corinthians, ruim, até porque teve um jogador expulso. Então, cara, assim, por tudo que tem acontecido, pelo cenário que eu vejo no Cruzeiro, de esticar corda, de exigência por título mineiro, de jogar vários jogos em sequência com um time só, troca de treinador. O Felipe Luiz não conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse a mesma performance de 2025. O Tite não está conseguindo fazer com que o Cruzeiro tenha a mesma performance de 2025. E a gente está em março. Por isso que eu estou batendo essa tecla. Eu estou tomando porrada todo dia que eu falo isso aqui. Mas eu não ligo. Não ligo mesmo. É a minha convicção, é a minha opinião. Eu não enxergo essa draga no Cruzeiro igual tem um monte de gente que está enxergando. Tô contigo nessa aí, Edu. Tá tudo certo. É porque assim, cara, há exageros muito claros, né? É evidente que o nível não é o ideal, né, Guerreiro? Não tá jogando a bola que tem que jogar, mas há opiniões premeditadas, né? A turma já tava vendo antes, assim, independente de ganhar 5-0 e encontrar defeito, né? Não, com certeza. Já veio assim, né? Já veio com uma rejeição muito grande, então é muito fácil de você, no primeiro erro, você apontar logo, né? Então, e esconder o que fez de bom. Então, mas realmente, o Cruzeiro está devendo uma grande apresentação aí, principalmente o que vinha apresentando no ano passado, né? E eu acho até para essa final aí, até no vestiário, você vê, eu acompanho muito os bastidores, eu assisto lá, e eu vejo, Cirilo, o pessoal falando assim, mas os jogadores sabem que não fizeram uma grande apresentação, é difícil você estar falando, verdade. Pô, o Matheus Pelar, todo mundo se dedicou, correu, mas você sabe que o time não produziu, sabe? Pode ser agora, quem sabe na final, né? Quem sabe, porque é um jogo, os jogadores vão estar muito motivados, é um título, valendo um título estadual contra o grande rival, que já ganha já 6 anos consecutivos aí, então tem tudo uma motivação, pode ser, né? Aí pegar um parâmetro e seguir pro resto da temporada, mas o torcedor não tá com essa confiança toda, não. Ô Fabrício, Cirilo, e na verdade, em março, como o próprio Panzi trouxe aqui,
essa oscilação, ela tem que estar no pacote, cara. Por toda esse início de temporada atípico, né? São 14 jogos em 50 dias. Esses dias a gente estava comentando isso aqui. Então tá no pacote, cara. E inevitavelmente, ainda assim que a equipe esteja no seu ápice da forma, é com muita dificuldade. Você vai jogar todos os jogos bem. Isso não existe no futebol. No futebol profissional, nesse mundo nosso que nós vivemos aqui no Brasil, com tantas equipes de bom nível, você não vai jogar todas bem, não, cara. É impossível você jogar todas as partidas no topo ali, ô Fabrício. Imagine você, Fabrício, na sua época de atleta profissional, você jogava todas bem? Não. É claro que não, cara, entendeu? Mas essa cobrança exacerbada, exagerada, como a gente viu nesse início de temporada, ela é muito cruel, cara. Pro atleta, para as comissões técnicas Brasil afora, porque é um momento atípico do futebol brasileiro, de preparação atípica. Qual time em São Paulo tá jogando num nível muito bom? A gente tem que olhar pro vizinho, é isso mesmo. Qual time no Rio tá jogando num nível muito bom? Apesar que o Palmeiras oscilou, tomou 4-0 no Novo Horizontino, lembra? Mas qual time no Rio tá jogando num nível muito bom? Fluminense. Fluminense. Qual time no Sul tá jogando num nível muito bom? Ninguém. Qual time em Minas tá jogando num nível muito bom? Ninguém. Nós falamos 2, cara. Mas não é permitido empatar no Nós futebol falamos de brasileiro mais. Palmeiras e Fluminense. E só. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!